Olá, meu nome é Neto Carvalho e esse é um vídeo de apresentação do cliente NAI Essencial. Vamos tentar explicar como que aconteceu esse processo criativo, como surgiu, explicar cada elemento gráfico que foi utilizado, as possíveis aplicações. Então vamos lá. Agora no finalzinho de 2020, chegou essa demanda para criar essa identidade visual para esse cliente que é a NAI Essencial. E uma síntese do que seria o negócio, né, a empresa. A proposta da NAI é ser inicialmente uma loja online, com forte presença nas redes sociais, especializada na revenda de óleos essenciais, mais especificamente da marca do Terra, atuando como uma consultora da marca. A médio e longo prazo pretende aumentar a variedade de produtos naturais que propiciem uma vida mais saudável para os seus consumidores. Então, como a maioria dos trabalhos que eu costumo pegar para fazer, esse aqui foi mais um trabalho onde eu desconhecia um pouco desse universo e eu sou grato porque eu gosto de fazer essas pesquisas e ir descobrindo como que acontecem esses negócios, alguns nichos específicos, né? Então esse aqui é um universo muito interessante que eu confesso que eu desconhecia boa parte desse universo. O meu conhecimento era um pouco superficial acerca desse tipo de produto, mas eu fiz uma imersão, né, como normalmente eu faço quando eu vou desenvolver esse tipo de projeto, e eu fiquei bem interessado, fiquei bem empolgado com um tanto de coisa interessante que esse universo dos óleos essenciais, que até então eu desconhecia, o quanto ele é interessante, né? O quanto ele é atraente, o quanto que ele realmente melhora, né, a vida, no sentido de proporcionar essa saúde para os seus consumidores. Então, o objetivo aqui é criar uma linguagem da marca, através de uma identidade visual delicada, né, que é o próprio produto, ele é um produto que inspira essa sensibilidade, né, por isso essa delicadeza, além de ser uma marca original, né, como toda nova marca se propõe a ser, né, o principal objetivo é se destacar perante os seus concorrentes e com isso ganhar uma melhor competitividade no mercado, ser uma marca atual, moderna, compatível com os tempos atuais, com os meios atuais, e empática, né? Porque faz parte do tipo de negócio essa proximidade, empresa-cliente. Então ela tem que ser uma marca empática, uma marca que transmita essa sensação de proximidade. Então, os principais desafios no desenvolvimento desse projeto foi transmitir essa sensação de leveza e bem-estar, né? A marca, a representação gráfica, ela tinha que ter isso na sua base, na sua essência, né? Transferir essa leveza e criando esse vínculo com o público. Ter uma imagem original que se destaque dentre os concorrentes, uma coisa diferente do que vem sendo feito, né? Uma proposta nova. Ter um aspecto moderno, compatível com o contexto das redes sociais e meios digitais de divulgação. Então essa é uma marca diferente de muitas outras que eu fiz antes. Ela já nasce com esse objetivo muito definido, né? De ser uma marca para atuar nas redes sociais, né? Para fazer parte desse contexto digital. Então ela já nasceu com esse objetivo, ser representativa quanto à sua essência e ideologia voltada para a importância da natureza e da saúde, transmitindo emoção, sentimento, profundidade e incentivando a aproximação. Aquela história da empatia, né? E de ser fiel ao seu propósito, à sua razão de ser, à sua essência. Possibilitar diversas formas de aplicações da identidade visual, como a gente vai ver aqui, ela aplicada em algumas situações, para a gente ver ela contextualizada. Então, o público-alvo aqui, uma pesquisa rápida que foi feita, foi identificado que o público principal, ou a maior parte dele, é feito pelo público feminino, o que já era de se esperar, porque a mulher, ela, embora tenha
os óleos essenciais sejam utilizados bastante por famílias, né. A mulher ela sempre conduz isso muito bem, né, ela é mais preocupada, ela se importa mais com a questão da saúde, também existem dados que comprovam essa afirmação. E como não poderia deixar de ser, as mulheres também na questão dos óleos essenciais, elas ocupam uma fatia maior desse mercado, desse público, né. Pessoas interessadas na ampla gama de aplicações para o bem-estar emocional e físico dos óleos essenciais, seja por conta de seus aromas ou propriedades terapêuticas. Atualmente, os óleos também são muito importantes no combate a micro-organismos. Embora os óleos tenham se tornado cada vez mais desejados por famílias inteiras, a figura feminina continua sendo a mais preocupada e cuidadosa com o bem-estar de todos à sua volta. Então, mais uma forma de conversar com esse público, né? Além da leveza do que o óleo essencial proporciona, essa questão da comunicação com a mulher, né? Ela tem que se sentir bem, assim, se sentir tocada por essa identidade visual. Aqui uma pequena pesquisa também com relação ao ao cenário mercadológico. Essas são as marcas mundiais mais relevantes quando o assunto são os óleos essenciais. Por aqui dá para a gente ter uma ideia do que está sendo utilizado, tanto no aspecto representativo, né, de representação gráfica dessa identidade, como questão de cores, né, que é importante também, como a gente vai ver agora. Então essas são as empresas, vamos dizer, mais relevantes do mundo, segundo a pesquisa que eu fiz, quando o assunto são os óleos essenciais, tendo como carro-chefe aí a própria doTERRA, né, que é a empresa, a fabricante, a fornecedora de óleos com quem a NAI vai trabalhar, né, como consultora. Mas está aí também outras grandes empresas mundiais que também desempenham esse papel. Aqui é alguma coisa que foi capturado de redes sociais dessas empresas, né? Mais ou menos como que eles estão trabalhando a comunicação deles. Aí são postagens do Instagram, para a gente já ter uma ideia de como está sendo trabalhado essas percepções, né? Que são as cores. Geralmente o pessoal está trabalhando com essas cores mais pastel. E vale enfatizar a associação com a natureza através dessa cor. Foi um dos parâmetros que norteou o início desse processo. Então vamos lá. Para começar, a gente começa pela questão do naming. O naming ele é de extrema importância, que é a escolha do nome da marca. Essa marca ela já tinha algumas sugestões de nome, só que a gente fez um estudo para tentar propor algo um pouco mais forte, né, do ponto de vista conceitual, do que poderia dar um resultado melhor. E aí eu tomei a liberdade de entrar nessa seara da questão do naming para sugerir, né, fazer sugestões com relação ao nome. E aí a gente acabou chegando nesse estudo conceitual desses atributos que a gente entende como sendo o perfil da NAI hoje, com essa proposta, pelo que foi entendido no briefing, como é que ela se propõe. Então, assim, depois desse filtro, né, que tem que ser uma marca bonita, humana, delicada, feminina, elegante, a gente foi saindo dos atributos relacionados aos elementos gráficos especificamente e foi passando para os conceitos, né, que é algo maior, que é o sentimento da marca, né, que é a questão da vida, do cuidado, solução de alguns problemas, problemas de saúde, problemas de estresse, problema de vários tipos de problema. O compartilhamento, que é essa questão da doação mesmo, do envolvimento, e o carinho, né, que tá relacionado também com essa questão da aproximação e do cuidado com esse consumidor, com esse cliente, com essa pessoa que a partir de determinado momento passa a ser cliente da NAI. E aí a gente vai fechando, vai chegando em saúde, natureza, bem-estar, empatia. E aí fechando tudo isso, a gente chegou na palavra essencial. Essa palavra essencial ela é muito rica.
ela tem uma dualidade, ela tem uma quantidade de significados muito compatíveis com o que a gente está querendo passar nesse primeiro momento. Além de ser um termo amplo que não restringe, ele é muito específico com relação a esses vários significados que a gente quer passar. Então, essencial, essa foi a palavra principal que a gente chegou nesse processo de análise do name. Aqui, continuando os estudos, nesse círculo mais externos, a gente tem a personalidade, o conceito e o posicionamento da marca, que é a marca natural, que ela é saudável, que ela promove bem-estar e que ela é, por isso tudo, ela é essencial. Nesse círculo intermediário, a gente tem os diferenciais dessa marca e os benefícios emocionais dela, que ela é uma marca humana, ela é uma marca delicada, ela é uma marca prestativa. A partir disso, a gente consegue chegar em um posicionamento, que é um texto, uma síntese desse estudo, uma sugestão. Obviamente, o cliente não está preso a isso, ele pode utilizar conforme a sua necessidade, mas essa frase que define todo esse estudo, né, a conclusão desse estudo, seria esse slogan: gotas de natureza a serviço do seu bem-estar. A questão da gota, a gente vai ver que ela é muito importante como símbolo, né, ela é muito simbólico. A natureza está presente em todos os momentos. A serviço representa essa questão do cuidado, do carinho e do seu bem-estar, que é a saúde, né? Essa é a proposta final. Quem se interessa pelos produtos da NAI está interessado, na verdade, nesse bem-estar, nessa viver melhor, né? Com saúde. Então, essa seria, nesse primeiro momento, uma síntese desse posicionamento. Gotas de natureza a serviço do seu bem-estar. E aqui destrinchando essa história da essência, quando eu falei que ela tem muitos significados e que todos esses significados têm uma relação com a marca Nai, eu estava falando exatamente disso. O essencial como derivado da essência, né? E a essência, como significados, tem a natureza da própria existência, né? Essa é a essência da pessoa, quando se trata da individualização do ser humano. A gente utiliza essa palavra também como substância aromática, né? Essência de baunilha, essência que é o cheiro, o aroma, né? Isso encaixa como uma luva para o produto aqui que está sendo discutido. E a essência no sentido de síntese, né? Como essa que a gente acabou de ver, é uma síntese. Essa palavra síntese, eu imagino aqueles laboratórios gigantes que tem todos aqueles elementos de vidro, né? Que é colocado muita matéria-prima e que aquilo ali vai passar por vários processamentos químicos. E ao final de todos aqueles equipamentos cai só aquela gotinha, né? Isso para mim é a representação mais, assim, na minha cabeça, mais fiel de síntese, né? Você tirar todo, filtrar, pegar o que há de melhor de algo grande, grande volume e transformar na síntese, que é aquela gotinha, aquela essência, né? O final do processo. Isso tem muito, muito a ver com essa marca. E se você for para a palavra essencial, também ela tem seus próprios significados. Por exemplo, o óleo que a gente está querendo colocar como o produto principal da empresa, ele é um óleo essencial. Então, assim, o próprio nome do produto, a designação do produto, ele já é essencial. Então, é um óleo essencial, só por aí já justifica tudo. Mas, além disso, a palavra essencial está relacionada com imprescindível, é fundamental. Então, são sinônimos, né? Uma coisa que é essencial, ela é imprescindível, ela não pode faltar e ela é necessária. Então, assim, eu acho que foi nós fomos muito felizes na escolha dessa palavra, né? Que é uma palavra que abrange muita coisa, ela é uma palavra extremamente rica em termos de conceito, em termos de significado, e ela não é restritiva, porque nada impede que a empresa futuramente expanda seus negócios, trabalhe com novos produtos, com outras abordagens,
e continua sendo atual, um termo que vai continuar sendo rico, um termo que vai continuar sendo tendo essa gama de significados. Aqui a gente já começa com esses atributos técnicos, que são a questão das cores. Ela é muito importante em qualquer projeto de identidade visual. Todo mundo sabe que as cores elas causam um impacto no consumidor, no público final, em quem vai se relacionar, em todos os pontos de contato da marca. Então não tinha como fugir do verde como cor predominante por conta da associação com a natureza. Essa associação ela precisa ser automática, ela precisa ser rápida, ela precisa ser no primeiro momento já existir inconscientemente essa associação com a natureza. Então não tinha como fugir do verde. O que a gente podia fazer era trabalhar um verde legal, um verde interessante, um verde moderno, um verde atual, fugir daqueles verdes muito comuns, os verdes que a grande maioria das marcas concorrentes utilizam também, e usar um verdinho mais puro turquesa, uma coisa bem moderninha mesmo, bem compatível com o momento. E por isso a nossa cor principal é esse verde que aparece aqui na tela. Impossível não utilizar o verde quando se quer criar um vínculo direto com a natureza. A tonalidade escolhida tem uma composição exclusiva e exala um ar de modernidade e jovialidade. Essa tonalidade de verde ela é diferenciada se comparada com outras empresas do mesmo segmento. Então, um dos objetivos aqui é se diferenciar. Toda vez que a gente cria uma nova marca, a gente não quer ser igual aos concorrentes, a gente quer ser diferente deles, tanto em termos de visual, de representação gráfica, quanto em termos de propostas, né? Você tem que ter propostas diferentes para atrair o seu público, o seu cliente. Então aqui tem uma composição, né? As palavras-chave que direcionam na definição da cor principal, a natureza, o verde, né? Na psicologia das cores, ela está muito relacionada a essas palavras: natureza, vida, saúde, esperança e calma. Todas essas palavras são compatíveis com a empresa e com o produto principal que vai ser oferecido por ela. E aí, ao lado, você vê essa parte mais técnica de composição em todas as esferas de modelos de cor, né? O CMYK, que é cor de impressão de pigmento, o RGB, que vai ser utilizado em larga escala, principalmente na questão da web, os meios digitais que nós vamos utilizar, mas também tem referência de lab, que é a luminância, HSB e o número hexadecimal, que representa essa cor. Então esse verde seria a nossa principal cor e logo abaixo tem uma transiçãozinha com as suas derivações que também pode ser utilizada nas diversas formas de comunicação e de contato dessa marca com o público. Então a gente não precisa ficar fechado nesse verde. Por isso que existem as cores secundárias, que é para a gente ter uma harmonia de cores, para a gente não se prender só no verde, porque qualquer comunicação monocromática ela tende a ser chata, enjoativa, repetitiva, né? Então por isso que precisam existir as outras cores, mas não podem ser cores quaisquer. Por isso que foi feito esse estudo e aí se chegou a essas outras cores que a gente tem total liberdade de utilizar como cores secundárias na nossa comunicação. Então pode ser utilizada essas outras cores aí com todas as suas derivações. Embora o verde com suas variações seja a cor predominante, a utilização apenas dessa cor pode deixar a comunicação monótona. Por isso a necessidade de cores secundárias para aplicação na paleta de cores. Então essa aqui a primeiro momento seria a nossa paleta de cores oficial. Mas a gente vai ver que em determinadas situações a gente pode extrapolar elas. Mas sempre dentro do possível tentar manter essa fidelidade de cores, tendo em vista que a gente já viu que a questão das cores é um elemento gráfico de extrema importância e que ele faz parte da marca, né? Ele tem essa função de grande importância de complementar essa marca, de criar esses sentimentos por parte do público consumidor e de associar com a própria representação gráfica, né? Então ela tem um peso muito forte nisso. Continuando com a questão das cores, esse foi o critério utilizado, é uma coisa muito técnica, mas esse foi o critério utilizado, né, que é a regra de harmonia de cores composta, que foi utilizada para, uma vez definida a cor principal, de
escolher as cores secundárias que melhor se harmonizassem com ela. Então, primeiro se escolhe a cor principal, pelos motivos que já foram colocados, e a partir daí a gente utiliza uma das regras de harmonia de cores para criar as cores secundárias. Uma que eu gosto bastante, que eu tenho visto que resolve bem e que realmente traz essa harmonia, é essa regra de harmonia de cores compostas, que a gente pega no círculo cromático com esse posicionamento aí que está sendo visto na roda de cores, na Colorwell. Aqui é uma grade com essas cores, né, maiores, para a gente visualizar melhor. Por que as cores importam tanto? As pessoas fazem julgamentos subconscientes sobre marcas em menos de 90 segundos. Essa percepção é gerada apenas pelas cores entre 62% e 90% dos casos. Então é muito rápido. Nós vivemos num mundo em que nós somos bombardeados de informação visual o tempo todo. Você entra no supermercado, você está na rua, as placas, a informação, a TV, a internet. A mente humana, ela leva, em média, esses 90 segundos para você julgar e já criar ou não uma simpatia inconsciente com relação a determinada marca. E a cor, ela tem essa importância absurda dentro desse processo. Chega a 90% dos casos onde a cor é o que faz, nesses primeiros 90 segundos, a pessoa criar ou não uma simpatia com a marca. E aí nós vamos para a parte de simbologia, onde já começa a criar os elementos que vão compor a nossa identidade visual. Então, em vários momentos, não tem como fugir da gota. Essa gota, para representar graficamente essa essência, substantivo abstrato repleto de significados, foi escolhido a gota, mínima unidade natural e universal de medida, que leva em consideração a força da gravidade e a densidade do líquido. Gota d'água, gota de óleo, gota de vida. Então essa questão da gota, ela tem um simbolismo muito grande e não tinha um elemento visual melhor para representar a palavra essência, como já foi discutido, do que a gota, né? Então a gota, ela está aqui para representar a palavra essência, cada uma com sua riqueza de significados que vai enriquecer esse conceito. E seguindo aqui na parte de simbologia, também foi escolhido como elemento para compor essa identidade visual um círculo e um ornamento floral, reforçando o forte vínculo com a natureza. Então não bastou a cor para a gente criar essa associação, além da cor verde, também entra nessa identidade visual esse ornamento floral, que ele remete à origem do produto principal oferecido pela Nike, que são as flores, as plantas, né, as folhas, esse recurso natural vegetal que é de onde se extrai as essências, né? As essências, quando fala do ponto de vista de matéria-prima para fazer os óleos essenciais. Além da cor verde, para ficar bem claro ainda essa associação com a natureza, tem também esse ornamento floral. E o ciclo, ele representa a reciprocidade da relação próxima entre a NAI e o seu cliente. Ela representa o movimento, que é uma empresa que não fica parada, uma empresa que está o tempo todo se atualizando, uma empresa que está o tempo todo correndo atrás de novas, de se atualizar e de se renovar. Então o círculo, ele tem essa simbologia universal de renovação, de ciclo, de movimento. Ele dá esse movimento, essa dinâmica, né? Ele passa esse caráter dinâmico para essa composição que é a marca gráfica. Então nós vimos a gota e esse círculo e o ornamento floral. Aqui é o grid de construção para a marca propriamente dita. É feito todo esse estudo de proporção para ter o cuidado de distanciamento de cada elemento, dos tamanhos dos círculos. Enfim, é feito todo esse estudo de proporção e esse grid de construção, ele auxilia nesse processo. Ele é imprescindível para a gente criar um elemento gráfico final com harmonia e que esteja equilibrado do ponto de vista de proporção entre seus elementos, né? Os elementos que compõem essa marca gráfica. E aqui nós temos, até que enfim,
o nosso resultado final. Essa é a marca oficial, vamos dizer assim, da NAI Essência. Observe que para chegar até aqui a gente permeou vários conceitos. Tem a questão da palavra, do name, da questão do NAI, que está relacionado com a Naira, a empreendedora no caso. E em volta disso tem vários conceitos. Além de ser as iniciais da palavra Naira, tem também a questão da gota, como foi falado, representando essa essência. Tem a palavra essencial, parte textual. Tem a questão do ornamento floral, para ter o vínculo, a relação com a natureza, juntamente com a cor verde. E tem também o círculo, que dá aquela ideia de dinamicidade, de atualização e de renovação. A partir de todos esses conceitos, a partir desse estudo que foi feito com relação ao naming, a partir dessa harmonia de cores, harmonia de proporções, a gente chegou nesse resultado aqui como proposta final desse trabalho de identidade visual. Aqui é a segunda versão negativa da marca. Eu particularmente sempre prefiro, não sei porquê, acho que é uma coisa muito pessoal. Eu gosto muito das versões negativas das marcas. Tanto é que eu, nas aplicações, geralmente eu utilizo bastante. Não tem assim a marca principal e a marca secundária. Tem a marca positiva e a marca negativa. A marca positiva é aquela que aparece no fundo claro e a marca negativa é aquela que aparece no fundo escuro. Pode utilizar as duas sem nenhuma predileção. A predileção seria exatamente isso que eu acabei de falar, né? A questão do fundo. Vai aplicar a marca principal, oficial, tem que analisar a cor do fundo. Se o fundo é branco, cabe ali utilizar essa versão da marca, que é a marca positiva. Ah, não, o fundo é escuro, né? Às vezes é um cartaz de terceiro, às vezes é uma publicação de terceiros. E aí a pessoa quer utilizar a sua marca, ela pode utilizar desde que ela obedeça esse critério. Aqui as variações da gota, né? A gota, ela, por ser um meio eletrônico, é o meio principal dessa marca, onde ela vai ser aplicada em 99% dos casos, vai ser no meio digital, redes sociais e afins. Eu tomei a liberdade de criar uma gota mais rica do ponto de vista de volume, né? Então é uma gota que realmente parece uma gota, porque ela tem brilho, ela tem sombra, ela passa esse aspecto do volume. Mas isso não impede que a gente tenha versões dessa gota para utilizar conforme a necessidade. Vamos imaginar, por exemplo, que a Nai vai ter um fardamento, uma camisa polo, e nessa camisa polo ela vai ser bordada a marca, né? Então não tem problema. Para esse tipo de situação existe uma versão da gota que permite esse tipo de aplicação, como no caso do bordado, que é muito limitante. Você não consegue reproduzir luz e sombra num bordado, assim como em outras aplicações, em vários exemplos de aplicações. Então, para isso tem várias versões de gota, inclusive ela com a cor sólida, que é essa verde aqui central, né? Mas tem também várias versões, monocromática, preto e branco negativa, tem essa cores sólidas, tem ela como está na marca, tem ela esbranquiçada como está na versão negativa e tem essa versão aqui mais simplificada para esse tipo de situação limitante, né? Onde a sua reprodução ela depende de uma simplicidade. Essas aqui são as variações da gota, só para a gente entender que existem situações onde não é possível utilizar essa antepenúltima aqui, aí é o caso de usar essa última. Então, continuando, essa parte conceitual, né, da marca, é compacta, sutil, delicada, de proporção uniforme. A composição arredondada se adequa às mais diferentes superfícies, desde a imagem de perfil das redes sociais até a impressão física de um elegante selo adesivo. NAI, 3 letrinhas que ganham vida e força. De fácil pronúncia e boa assimilação, a tipografia moderna e com personalidade marcante ocupa o centro da marca. A gota vinda do alto representa a essência, nos seus mais diversos sentidos. A simplicidade monocromática facilita as mais variadas aplicações. Seu tom suavemente esverdeado nos brinda com um sentimento de paz e bem-estar. A sinestesia nos faz sentir o aroma da natureza, que por sua vez tem seu simbolismo reforçado pela ilustração vegetal, ornamento que completa o ciclo, dando ao conjunto a ideia de dinamismo e renovação.
Essencial é disponibilizar produtos naturais que proporcionam uma vida mais saudável. Então, esse seria uma síntese, um textinho que resume toda essa parte, recapitula tudo isso que foi visto até aqui. Essa versãozinha tridimensional da marca ela vai estar disponível também, viu? Caso queira utilizar em alguma situação, como um background, um papel de parede, enfim. Eu fiz um mix de renders similares a esse, como aqui, ó. Dá para ver até o volume da gota. Aplicações tridimensionais são mais versões, vamos dizer assim. Deve ser usado com moderação, dependendo da circunstância. Aqui já o estudo tipográfico, né? Essa questão tão importante quanto a cor, que já foi bem abordada aqui, a questão da tipografia, né? A palavra que dá nome ao negócio, ela foi inspirada nessa Time Burner Bold, e ela não vai ter muita utilidade prática a partir de aqui, né? Ela foi usada para criar o nome da marca dentro do logotipo. Já essas outras três tipografias, como a gota, Roda de Medium, que foi utilizado na palavra essencial, ela está lá presente na marca, né, na tagline, e ela é uma tipografia secundária que prima pela boa legibilidade e mantém o estilo arredondado que norteia o projeto. A tipografia deverá ser utilizada como título em peças impressas e digitais, além de textos de destaque da comunicação da NAI. Então, sempre que for fazer um título em uma postagem, por exemplo, procurar utilizar a Gotham Rounded, que é essa arredondada, não necessariamente a média, você pode estar brincando com esses pesos, né? Pode ser a Bold, pode ser a Light. É importante trabalhar com a família tipográfica inteira da Gotham Rounded. E essa arredondada, ela tem total compatibilidade com o estilo da marca, com a proposta. Nessa Gotham Book, já é uma variação da Gotham. Essa já é para textos em grande quantidade, né, que são blocos de textos maiores. É uma fonte de apoio da comunicação. Deverá ser utilizada quando houver necessidade de blocos de textos, textos em maior quantidade. Por exemplo, a tipografia predominante usada nessa apresentação. Então, sempre que utiliza textos pequenos, letras pequenas, que requerem um conforto de leitura, deve ser utilizada a Gotham Book. E tem também a Turbinado Bold. Ela seria uma fonte de destaque, assim como a Gotham Holded, só que para situações especiais. Uma fonte handmade, né, feita à mão, fantasia. Uma alternativa para títulos em peças mais soltas e despojadas, quando requer imprimir um sentimento mais humano, personalizado e intimista. Essa questão da escrita, né, tende a ser um estilo mais próximo, mais afetivo, mais carinhoso, mais próximo. Então, quando a linguagem for nesse sentido, algo mais pessoal, mais sentimental, pode ser usado a turbinado. Para todas as situações corriqueiras, rotineiras, utilizar a Gotham, Gotham Holded como título e a Gotham Book como bloco de texto. E a Time Burner é só a fonte utilizada no principal letreiro do logotipo, que dá personalidade às três letras que nomeiam a marca. Foi escolhido por ser uma tipografia moderna, legível e bonita. Sua suavidade, expressada por seus traços arredondados, transmite a sensação de leveza e elegância, criando uma harmonia com o círculo externo. Aqui alguns ícones, né? São símbolos fortes que estão dentro do logo, dentro dessa identidade, que é essa gota na sua forma sólida e o elemento floral, né? O ornamento que também compõe esse logotipo. Então, sempre que possível, sempre que quiser brincar com esses dois elementos, esses dois ícones, vai estar fortalecendo os elementos da marca. Aqui mais uma aplicação. A gota aparece aí como um vazado, né? E os florais aí como uma espécie de marca d'água. Pode explorar esse tipo de aplicação à vontade na comunicação, né? Aqui mais elementos gráficos que exploram esse universo dos ícones. Aqui foi criado os patterns,
que são os padrões de repetição. Você vê que tem 3 tipos aí, o drop, o ornamento e o dual, que é a mistura dos dois. Então a gota, criando padrões, os ornamentos, né, florais, e os dois juntos, nessa terceira opção, versão positiva e versão negativa. Aí eu senti uma necessidade de outro padrão. E aí eu criei esse outro padrão, é um padrão meio out, né? Ele não tem uma ligação muito direta com tudo que foi falado até aqui. A ideia foi exatamente isso, dar uma quebrada, né? Quando a gente quiser utilizar algo um pouco diferente para deixar a comunicação mais dinâmica, mais fluida, mais livre, né? Aí foi criado esse outro padrão. Mais na frente eu vou mostrar uma aplicação dele, que eu achei interessante. Aqui um exemplo, né, de aplicação dos padrões. Por exemplo, essa sacola aí, olha só. Padrão de repetição por toda a sacola e a marcazinha posicionada no centro da aplicação. Aqui é um duotone, né, um estilo, um recurso gráfico que eu gosto bastante e eu acho que assim esse verde da Nai junto com aquela outra cor secundária mais escura cria essa harmonia fantástica. Eu acho muito feliz assim essas duas tonalidades de verde. E aí a gente pode criar imagens em duotone, como essa aqui. Na verdade já tinha sido explorado isso antes, nessa imagem aqui da gota. Olha só como é bonito, né? O efeito, o resultado desse recurso, que é o duotone. Liberdade para trabalhar com essas duas cores no duotone, que seriam elas, essa cor principal, como o verde mais claro, e essa cor aqui mais escura como a extremidade do outono. O resultado seria algo desse tipo e algo desse tipo, né? O resultado, ao meu ver, muito interessante para trabalhar com imagens. Claro que nem todas as imagens tem que ter isso, né? Esse recurso aplicado. Na maioria das vezes é bom ver as imagens nas suas cores originais, imagens bonitas, imagens coloridas, imagens alegres, mas dependendo da situação, esse recurso pode ser utilizado. Aqui a gente já começa as exemplificações, né? Os contextos com a aplicação, como essa marca, como esse logotipo da Nike se comporta aplicado a diversas situações. Aqui, para exemplificar, seria um web banner, um banner desses de website, que ele mostra produto, mostra a marca e mostra aquela nossa síntese, né, do posicionamento. Mas para a gente visualizar como se comportam todos esses elementos juntos numa mesma peça, numa situação de aplicação real. Aqui um outro exemplo. E aqui você pode reparar que a gente está seguindo a paleta de cores, mas tem um amarelo aí que não faz parte da paleta. Aí você se pergunta, e pode? Claro que pode. Pode tudo. Só que prioritariamente a gente utiliza a nossa paleta de cores, mas não impede que uma vez ou outra a gente utilize uma outra cor para dar essa quebrada. Mas não pode ser aleatório, não pode ser uma cor qualquer de qualquer forma. Observe que essa tarja amarela ela tem um objetivo claro, que é criar uma associação com o produto que está ali nas mãos da pessoa da foto. Então, esse amarelo ele não veio, não caiu aqui por acaso, de paraquedas, né? Ele tem uma razão de estar aí, que é associar esse textinho, esse bloco do texto que fala do produto, e o produto, por sua vez, é exatamente aquele produto que está sendo mostrado na imagem. Então, tem esse objetivo de criar esse link, né? Essa associação direta entre o texto e o produto. Então pode acontecer situações como essa, onde a gente não precisa ficar preso, 100% preso à nossa paleta. Seria um outro exemplo também de aplicação em web banner. Aqui mais exemplos de aplicação, bem sutil e bem discreto, né? Um estojozinho da Duterra e ali no verso da tampa, né, da caixa, tem a marquinha ali meio desfocada da foto, mas dá para perceber um exemplo real de aplicação. Aqui outro exemplo similar, né, na caixinha da embalagem aí, uma aplicação dourada no fundo verde, bem elegante, bem interessante essa aplicação.
aqui é uma simulação também, como se fosse um anúncio, um artigo, enfim, é mais para mostrar a marca se comportando tanto na tampinha lá, queimada na madeira, gravada na madeira, quanto aqui no canto inferior direito assinando a peça. Mais uma aplicação, não necessariamente você vai ter que fazer essa aplicação, mas o objetivo aqui é só para mostrar como essa marca se comporta, como esse logotipo se comporta em diversas situações, como é que ela aparece aplicada nas mais diferentes circunstâncias. Aqui é onde a gente quer chegar mesmo, que vai ser a utilização principal nesse primeiro momento. São as postagens, né, que é a comunicação digital através das redes sociais. Então a gente começaria aí o Instagram, que já está criado, inclusive foi um dos critérios quando se está trabalhando com o naming, é uma questão muito importante, além de criar o nome, né, criar esse complemento, na verdade, porque o cliente já tinha esse nome, que é as iniciais do nome da Naira, mas aí a gente trabalha com esse complemento, né? Essa questão do essencial. E aí, para bater o martelo nisso, tem que fazer inúmeras pesquisas, como por exemplo no INPI, quiser registrar, que é recomendável, extremamente recomendável da minha parte, que em um segundo momento procure ver essa questão do registro da marca, né? Inclusive eu tenho um amigo que trabalha exclusivamente com essa parte de registro de marcas. É um passo importante para dar num segundo momento. Registrar a marca junto ao INPI. Mas antes, mesmo que eu não faça esse registro, é minha obrigação alertar para o que pode e o que não pode, né? Então, obviamente que antes de sugerir o NAI essencial, eu tive que fazer essa pesquisa. Ir lá no INPI, fazer a pesquisa de registro de marca. Existe essa disponibilidade. E só daí, então, é que eu me sinto seguro para fazer a sugestão. Então, nesse caso aí, até a última consulta que eu fiz, estava disponível o NAI essencial para esse segmento. Então, tá tranquilo. Mas não basta fazer o registro junto ao INPI, né? Hoje em dia tem que se procurar principalmente nas principais redes sociais. Eu já me antecipei, já criei o perfil, né, no Instagram com o NAI Essencial exatamente já para marcar esse espaço. E aí já está criado o perfil no Instagram com esse nome. A gente iniciaria como primeira postagem com esse mosaico aí, né? São mosaico 3x3. São 9 posts que montam uma imagem só. E aí a aplicação daquele pattern que eu mostrei antes. Ficou bem interessante aí nessa composição. Informações da do Terra ali. Esse selinho do Terra, consultor de bem-estar, ele está disponível no site oficial da do Terra para download. Uma coisa que eu tomei o cuidado e a liberdade de fazer, que foi alterar nesse do Terra consultora de bem-estar, porque lá estava só consultor, não existia a do Terra ainda não, pelo menos nesse aspecto aqui, não demonstrou essa preocupação com a questão do gênero. É uma preocupação hoje em dia, principalmente bem relevante. Sempre foi, mas hoje em dia está mais esse cuidado com relação ao gênero. Como no caso aqui a Naira, né, é uma consultora, então eu tomei a liberdade de colocar um azinho ali onde estava só do Terra Consultor de Bem-Estar. Eu alterei e coloquei consultora de bem-estar. E aí o número de contato, que eu acho que vai ser o principal canal de vendas nesse primeiro momento, por isso que eu achei importante colocar aí nessa peça de forma mais discretinha, mais sutil. Mas tá aí, essa seria a minha sugestão para a gente iniciar os trabalhos no perfil do Instagram. É claro que isso aqui é uma sugestão, tudo isso que eu mostrei até agora tá a título de sugestão. A aplicação de marca não é a finalização delas, das peças, né? São apenas para mostrar como que funciona essa marca aplicada em diferentes contextos. Então aqui eu cheguei num momento em que eu vejo como essa aplicação aqui como sendo nesse primeiro momento uma das principais, né?
que é onde a marca vai mostrar sua cara pela primeira vez e vai se fazer conhecida. Por isso que tem que ter todo esse cuidado. Inclusive, observe que a marquinha se encaixou no círculo do perfil, porque ela nasceu para isso, né? Como eu falei antes, essa marca é diferente das outras, que eu tinha que criar uma versão para redes sociais. Eu tinha que pegar a marca, principalmente marcas antigas, né? Marcas que eu fiz há muito tempo, ou marcas que nem foi eu que fiz, para pegar essas marcas, esse logotipo e ter uma versão compacta dele, de forma que fique visível nessa imagem de perfil das redes sociais. Nesse caso aqui, como ela já nasceu com esse objetivo, então não tive que fazer nada, apenas utilizar a marca como ela realmente é dentro do círculo que é a imagem de perfil. Foi bem tranquilo com relação a isso. Então essa seria a minha sugestão para a gente já começar a trabalhar no Instagram, né? Começar com esse mosaico aí. Inclusive, caso aprovado, já está pronto numa pasta compartilhada, que eu vou disponibilizar o link com tudo isso que eu mostrei até agora vai estar separadinho e organizado por pastas. Inclusive essa parte de redes sociais com algumas postagens como essas. Então aqui seriam 3 postagens no feed. Obviamente depois daquele mosaico a gente começaria essa parte da comunicação propriamente dita, colocando essas postagens, né, que poderiam seguir esse padrão visual, essa linha visual aqui. Inclusive, se quiser utilizar também essas 3 publicações, essas 3 postagens estão prontas nessa pasta compartilhada. E aqui seria a versão do Facebook, né, uma capa, no caso. É uma capa um pouquinho diferente, já uma coisa mais voltada para o Facebook, na proporçãozinha correta da página, né? Eu gosto muito dessas versões dark, né? Eu utilizo bastante em todos os meus dispositivos, eu utilizo essa função dark, né? No meu sistema operacional é assim, os meus aplicativos de trabalho todos são assim, e as minhas redes sociais também são assim. A partir do momento que disponibilizaram essa opção, né, onde você consegue colocar esse fundo escuro, no meu caso, que passo muito tempo do dia, uma porcentagem bastante elevada do meu tempo em frente à tela do computador, do smartphone, para mim dá um certo descanso para a visão, essa tela escura. Mas é óbvio que essa capa, por exemplo, ela é totalmente compatível com o fundo claro também para quem prefere o fundo claro, né? Então, independe de qual estilo, qual, se é o dark ou se é o claro, vai dar certo da mesma forma, né? Essa capa aí. Essa capa também está disponível lá nessa pastinha lá que eu compartilhei. Bem, clicando nesse link aí que eu enviei, você vai ter acesso a essas pastas, ok? Aqui tem a apresentação, inclusive esse vídeo que eu estou gravando agora vai estar aqui dentro dessa pasta para você visualizar quantas vezes for necessário. A apresentação propriamente dita é o arquivo PDF com essa apresentação que eu acabei de fazer. Aqui tem o logotipo em vários formatos, tem ele em JPG, que é o mais comum, imagem, tem negativo PNG, redondinho, tem o positivo JPG, o positivo PNG, tem ele no Illustrator, que é a versão original, onde ele foi construído, tem ele em CDR, algumas gráficas e alguns outros designers trabalham com CorelDRAW, vai poder utilizar essa versão. Tem o PDF, que é uma versão vetorizada universal, serve para praticamente tudo e tem qualidade. E tem o PSD, que é ele dividido em vários layers, com as várias versões nos layers, né? Tem todos eles junto aqui nessa versão compactada, né, em zip. Tem aquela parte de 3D, né, renderizados. Tem algumas versões aqui.
para utilizar em alguma ou outra situação, né? São os renders da versão tridimensional. Aqui dentro de redes sociais nós temos Facebook, imagem de perfil, né? E colocar a capa aqui também. Instagram temos imagem de perfil também. E o mosaico, né? Que é aquele publicação inicial, a tela completa como os 9 pedaços, né? Para postagem. E aquelas outras postagens que foram feitas, né, individualmente no ponto de publicar, caso seja do seu interesse. E ainda tem uma pasta de úteis, onde tem as fontes, todas as fontes utilizadas no projeto. Tem o selo, que eu não fiz nada, só baixei o download lá do site do Terra. Acredito que você tem que colocar sempre que necessário. Ó, tá vendo? Não tem o gênero feminino, só tem consultor. E aí naquela sua aplicação de Instagram eu coloquei consultora, né? E alguma coisa de paleta, de cores, de pattern, são os elementos isolados, separados. É isso, precisando de qualquer outro elemento disso que foi falado, eu posso adicionar aqui sem problema. Você pode fazer o download de tudo isso aqui para você, mas eu não costumo apagar não. Fica aqui disponível, enquanto eu não precisar desse espaço, vai ficar o link funcionando. Sempre que você quiser entrar aqui e baixar o que você quiser, vai estar disponível. Normalmente eu não costumo deletar a pasta de cliente não, fica direto. Não tem por que deletar. Mas se você por precaução quiser fazer download de tudo e guardar também, fique à vontade. Como a gente já estou com o tempo estouradíssimo, né? Dava até para ter feito algumas outras simulações de aplicação, mas como eu acho que o objetivo principal foi cumprido, principalmente essas peças iniciais, que são, no caso, a internet, né? Eu acredito que fomos muito felizes nesse projeto. Eu fiquei muito feliz por conhecer um pouco mais do produto, né? Desse universo também. E é isso. Espero que goste. Estamos aqui à disposição para fazer qualquer alteração ou para tirar qualquer dúvida, tá bom? Pois um forte abraço e muito obrigado.